Pronto, agora eu acho que agora vai. Boa tarde a todos. Eu sou Vitor, assessor econômico da FEComércio, e gostaria de dar início ao webinário da FEComércio, organizado pela FEComércio, sobre a reforma tributária e seus impactos para os empresários alagoanos. Esse tema é um tema bastante pertinente, porque está em voga. A gente está passando pela votação, né, no Congresso Nacional, e é um tema que trata justamente, que terá desdobramentos interessantes e importantes, tanto no ambiente de negócio, que é defendido, né, pela FEComércio, com a atratividade de novas empresas e a continuidade e sobrevivência de novas empresas, como também para o setor produtivo, gerando novos empregos, gerando investimento e por aí vai. Agora eu vou passar a palavra de abertura para o presidente Gilton Lima, que não pôde participar online, porque está em um compromisso na CNC, mas gravou um vídeo dando as boas-vindas a todos, principalmente aos palestrantes. Vamos ouvir um pouquinho. Boa tarde, sou Gilton Lima, presidente da FEComércio Alagoas. Para mim é uma honra estar com vocês hoje para discutirmos assunto tão importante para nossas empresas, que é a reforma tributária. Agradeço na pessoa do senador Rodrigo Cunha e aos nossos palestrantes em trazer um assunto tão importante para a nossa economia. Agradeço a todos os participantes. Espero que este evento possa tirar todas as suas dúvidas. A todos, um ótimo evento. Dando continuidade, eu vou apresentar os palestrantes que vão abrilhantar a nossa discussão. Gostaria de falar primeiro da pessoa que vai mediar, né, vai ser a mediadora, que é a Andressa Tagino. Ela é advogada, especialista em direito tributário, ela é vice-presidente da TRIAL, da Associação dos Tributaristas de Alagoas. Andressa, muito obrigado, viu, pela disponibilidade, pelo pronto atendimento aí no nosso convite. Competentíssimo Andressa Tagino. Também gostaria de agradecer ao senador Rodrigo Cunha. Senador, muito obrigado. O senador, para vocês terem ideia, ele participou de uma reunião aqui na FEComércio e a gente, no meio da reunião, convocou, pediu ao senador, e o senador, em nenhum momento, ele pensou em negar. Atendeu de pronto, só disse: marque um dia que eu irei participar. Então, senador, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu interesse em participar desse assunto tão importante, e ter um representante do Legislativo aqui é uma imensa honra. O senador, acho que dispensa, né, apresentações, ele foi o senador mais votado em 2018, ele é responsável também pela lei do superendividamento, que foi resultado da PL 1805 de 2021. Ele foi superintendente do PROCON, aqui em Alagoas, e também foi vice-presidente do PROCON nacional. A gente também vai contar com outro advogado tributarista, não menos importante, de grande importância, que é o Paulo de Tarso. Ele é pós-graduado em Direito Processual Tributário, é membro da Comissão Especial de Estudos Tributários da AB Nacional, ex-membro do Conselho Tributário do Estado de Alagoas e também é professor do MBA em Gestão Tributária da UNED. Muito obrigado pela presença, Paulo, pelo convite e pela disponibilidade também. E, por último, e não menos importante, eu gostaria de apresentar também, falar um pouco do nosso economista, meu amigo, de longa data, Lucas Sorgato, um grande economista aqui de Alagoas, é empresário, consultor, professor e mestre em economia aplicada. Eu vou passar a palavra agora para a Andressa Tagino e agradeço imensamente, tanto vocês que irão palestrar, como aqueles que se interessaram pelo tema. Andressa, agora é com você. Pode continuar. Obrigado, Andressa. Olá, Vitor. Olá a todos presentes. Boa tarde a todos. Dou as boas-vindas aos demais palestrantes. É uma honra para mim ser convidada pela FEComércio, casa da qual já fiz parte, e hoje, enfim, continuo com a parceria de sempre. Fiquei muito honrada com o convite para falar para os empresários sobre essa tão falada reforma tributária, né? Muito se fala, tem muitos projetos de lei em trâmite. A própria reforma tributária, ela é uma reforma que veio numa proposta aí do Poder Executivo Federal como uma proposta por fases.
Então, só para contextualizar todo mundo, a primeira fase da proposta, ela iniciou, né, as suas discussões no ano passado, em 2020, e de forma bem genérica, porque hoje não é o nosso objetivo aqui falar dessa primeira fase, mas sim da segunda fase, que é a do imposto de renda. Mas a primeira fase, ela trata da unificação de alguns impostos, né? Porque, como todo mundo aqui sabe, o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, o que dificulta bastante, né? O que impede, de certa forma, uma melhor competitividade no mercado, até internacional. A gente tem muitas obrigações, além de muitos impostos para pagar. A gente tem muitas obrigações tributárias, que a gente chama de obrigações acessórias, para cumprir. Então, é um custo de conformidade muito alto. Essa proposta de reforma tributária, pelo menos em tese, o que ela visa é simplificar o nosso sistema tributário para melhorar, né, as condições até de competitividade desses empresários. Existem algumas propostas em trâmite ainda, nada foi votado, nada está definido com relação a essa primeira fase, que seria dessa unificação dos impostos, tanto federais, como o IPI, o PIS e a COFINS, quanto estaduais e municipais, como o ICMS e o ISS. Para vocês terem uma ideia, a proposta é que se unifique tudo numa contribuição só. Se isso vai passar ou não vai passar, é outro capítulo dessa história. Mas a gente já entrou, mesmo sem definir a primeira fase, a gente já entrou nessa segunda fase da proposta de reforma tributária, que seria a proposta da reforma do imposto de renda, seja ele para pessoas físicas ou seja ele para pessoas jurídicas. Então, é muita coisa que se tem discutido, né, na mídia, enfim. A gente não entende muito bem, quando a gente não é da área jurídica, onde é que começa um projeto de lei, aí vota, onde é que vota, será que volta para a casa que votou, quando é que vai para a sanção do presidente, de quem foi a iniciativa, enfim, tudo isso a gente busca hoje, nesse momento aqui, nesse webinário, esclarecer para todo mundo, para que fique claro a quem devemos cobrar, porque uma coisa é certa, o sistema está complexo e ele precisa, sim, de reforma. Mas será que a reforma, como ela está sendo proposta pelo Executivo, especificamente essa segunda fase, ela contempla os anseios por mudança que os contribuintes querem? Será que vai realmente diminuir essa carga tributária? Será que essas obrigações acessórias vão ser simplificadas? Então, eu estou colocando questionamentos. Eu, como mediadora dessa mesa aqui hoje, uma responsabilidade danada estar entre tantas figuras super competentes. Então, eu vou deixar para eles responderem a esses questionamentos. A ideia que tivemos é que todos façam as suas exposições e quem tiver dúvidas e perguntas, façam aqui no chat, que o pessoal do apoio vai passar para mim todas as perguntas e no final a gente vai tentar responder, ok? Então, dito isso, eu mais uma vez agradeço o convite, dou as boas-vindas a todos os presentes, estou vendo que está aumentando aqui o número de pessoas, e passo a palavra ao advogado tributarista, meu amigo pessoal, com quem aprendo muito, Paulo de Tarso, que vai dar um panorama geral de como está essa PL 2337, que é a que trata especificamente da reforma do imposto de renda. É a segunda fase da grande reforma que se propõe, né, que o Executivo propôs. Então, seja bem-vindo, Paulo, e deixo com você aí essa responsabilidade. Pois é, viu? Antes de tudo, eu queria agradecer o convite, na pessoa do presidente, né, Gilton, dizer que eu tenho uma relação longa com a Federação do Comércio, né, desde quando eu fui conselheiro lá no município de Maceió e até os longos anos que eu passei como integrante do Conselho Tributário Estadual, representando a Federação do Comércio. Então, para mim, é sempre um motivo de muita honra e alegria quando surgem esses convites
justamente para falar sobre uma matéria que a gente gosta, que a gente trabalha no dia a dia e está acompanhando aí atentamente os passos que estão sendo trilhados para essa reforma tributária. Queria dar os cumprimentos a todos os presentes, em nome da minha amiga pessoal, como eu disse, Andressa. Eu acho que esse é o quarto ou quinto evento que a gente faz junto, né, Andressa? Entre lives no Instagram, entre congresso. E eu sempre digo que eu gosto muito de escutá-la, porque as palavras são muito cheias de vida e a gente aprende bastante também. O tema que me foi proposto aqui é falar um pouco sobre a PL 2337 de 2021, que trata dessa segunda fase da reforma tributária. Tá? Primeiramente, eu queria assim, deixar claro que, para mim, é uma ofensa quando a gente fala em reforma tributária, quando, na verdade, se está apenas modificando, ajustando questões pontuais do imposto de renda. Tá? E por que eu digo isso? Porque você imagina uma casa que está passando por uma reforma, você convida alguém para ir para a sua casa, que foi recém-reformada, e você entra na casa e olha a casa toda, mas cadê a reforma? E quando vai ver, a reforma é apenas um cômodo lá no quarto do anfitrião da casa. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo hoje com esse projeto de lei. Porque quando se fala em reforma tributária, eu acho que essa reforma tributária sempre ela deve partir daquilo que mais atrapalha a vida do contribuinte, do empresário, que é folha de salários e tributação sobre o consumo. Não há como falar em reforma tributária efetiva, redução de carga tributária, simplificação, se não for alterado, se não for estudado esses pontos aí. Folha de salários e tributação sobre o comércio, enfim, sobre o consumo, ISS, CMS. Esse projeto de lei, ele visa, na verdade, fazer ajustes pontuais no imposto de renda. É amplo a matéria, mas assim, o que foi me traçado aqui, me pedido para falar, são 3 pontos especificamente, que são a tributação dos dividendos, tá? JCP, né, juros sobre capital próprio, e a alteração do limite mínimo de isenção do imposto de renda da pessoa física. Então, eu fiz aqui anotações, até um roteirozinho, uma colazinha aqui, para eu não sair um pouco do que está descrito lá, porque é muita matéria, mas, assim, fazendo um histórico, inicialmente, aqui no Brasil, antes de 1994, antes de 1995, na verdade, até 94, era tributado os dividendos dos sócios que receberam a pessoa jurídica. O que são esses dividendos? Qual é o conceito que se tem disso? Dividendos nada mais é do que aquela parcela do lucro líquido, ou seja, tem a receita bruta da empresa, deduzido as despesas, os tributos sobre as vendas, excluído o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido, sai lá o lucro líquido. Desse lucro líquido, parcela que é transferida para o patrimônio do sócio é considerado dividendos, dá o nome de dividendos e está sendo objeto desse PL a sua tributação, que hoje, atualmente, não é tributado. Mas, como eu vinha dizendo, antes de 95, até 1994, existia a tributação do lucro de dividendos numa alíquota de 15%, onde o contribuinte ele tinha a opção, inclusive, de considerar isso uma antecipação do imposto dele que seria declarado no ano que vem, né, no ano seguinte, ou uma tributação exclusiva na fonte. Tá? Em 1995, houve uma modificação legislativa, a Lei 9.000, até anotei aqui, Lei 9.249, de 95, e trouxe essa isenção para os lucros e dividendos. Na verdade, se a gente analisar o dispositivo legal lá do o artigo 10 da Lei 9.249, há doutrinadores que entendem que não é nenhuma isenção em si, seria uma não incidência. A diferença, basicamente, é que na não incidência é uma situação que a regra de incidência não se aplica, ou seja, está fora do campo de incidência do imposto de renda. A isenção não. Muito embora esteja dentro do campo de incidência, por questões legais, foi dada a isenção, foi afastada aquela tributação. Então, mas qual é a importância dessa conceituação de não incidência e isenção?
porque a gente precisa analisar essa questão dos dividendos voltada para o tipo de tributação que ocorre no Brasil. Qual o sistema que o Brasil adotou? No mundo todo, existem os 3 tipos de sistema. O sistema em que concentra a tributação do lucro na pessoa jurídica, há quem concentre outra parte na pessoa do sócio, e ao sistema híbrido, bifásico, que contempla tanto a tributação da pessoa jurídica quanto a pessoa do sócio. Fazendo uma leitura do artigo 10 da Lei 9.249, que ainda está em vigor, que traz essa isenção de dividendos, a gente vê com muita clareza que o legislador brasileiro ele optou pelo sistema em que concentra a tributação na pessoa jurídica e não na pessoa física. Travou aqui, não? Travou, mas voltou. Então, no Brasil, foi concentrado a tributação na pessoa jurídica, tá? E por que se diz isso? Basta olhar a alíquota. Nós temos a alíquota de 15% de imposto de renda, mais um adicional de 10% e a contribuição sobre o lucro líquido de 9%. São 34%, salvo engano, isso. 34% de tributação na pessoa jurídica. Então, nada mais do que justo de que isentar essa parcela do lucro líquido que é transferido para a pessoa do sócio. Tá? Isso sou eu que estou dizendo, mas não é isso que o governo entende. O governo, a partir do momento que apresentou esse projeto de lei, ele entende que, por uma questão de justiça fiscal, de isonomia com o trabalhador, deve ser tributado o lucro e o dividendo. Tá? Agora, veja só, o fundamento que eles alegam é, olha, se o trabalhador ele é tributado o salário dele, por que não o sócio também não sofrer a tributação quando receber o lucro e dividendo? A diferença é clara e a resposta é muito simples para essa questão. Veja só, o trabalhador ele não está sujeito ao risco do negócio. Ele não se submete aos riscos que o negócio dispõe. Fora isso, ele tem a garantia que a legislação trabalhista nos concede a ele. 13º salário, férias, FGTS, inclusive recentemente saiu uma decisão do Tribunal de Justiça dizendo que até o atraso salarial geraria dano moral. O empresário não. O empresário é que está com a corda no pescoço, no risco do seu negócio. Se der errado, ele não recebe. Se não tiver lucro, ele não vai receber nada no final do mês. Não tem férias, não tem 13º salário, não tem FGTS, não tem nada disso. Entendeu? Então, não pode se comparar pessoas que estão em situações desiguais. O trabalhador, ele tem todas as garantias que tem o contrato de trabalho e, por isso, sofre a tributação. Dizer que, por essa razão, especificamente, deve-se tributar o sócio, eu acho que é um fundamento inadequado, para não dizer falacioso, que o governo sustenta para fins de levar esse projeto à frente, tá? Então, falando do projeto em si, então essa é só um histórico que eu estou dando em cima desse projeto, porque, para mim, muito embora existam alguns benefícios nesse projeto de lei, os malefícios que eles possuem são muito maiores. Não compensa. E não sou eu apenas que estou dizendo. Basta citar aqui que 38 entidades ligadas ao agronegócio fizeram uma manifestação contra, 59 entidades ligadas ao comércio, serviço e indústria, inclusive a CNI, Confederação Nacional da Indústria, também fizeram manifestos contra, a OAB, todas as entidades estão se manifestando contra o projeto, porque ele de certa forma, ele agrava muito, muito, muito a questão da tributação da pessoa física e pessoa jurídica, porque a gente não consegue separar a tributação, dizer, olha, não tem nada a ver com a pessoa jurídica, mas é lógico que tem. O dividendo, o lucro que está sendo transferido para o sócio já passou pela tributação da pessoa jurídica, entendeu? Então, assim, não dá para separar isso. Então, vamos lá. O que é que o projeto em si ele traz de novo nesse cenário aí? Primeiro, como disse, o projeto original já teve 2 substitutivos, um agora recente, agora dia 3 de agosto, mas no projeto original, a alíquota aplicada, e mantém-se até hoje, é de 20%. Ou seja, aquela parcela
do lucro e dividendo que será distribuída ao sócio sofrerá uma incidência do imposto de renda retido na fonte, inclusive a tributação é na fonte, de 20%. Esse era o projeto original. Houve um substitutivo e trouxe uma isenção inicialmente para as empresas optantes pelo Simples Nacional, no limite de 20 mil mês. Então, no primeiro substitutivo, as empresas optantes pelo Simples Nacional que distribuíssem lucro até 20 mil por mês estariam isentos de pagar o imposto de renda. Ultrapassado esse percentual, sofreria tributação normal. Recentemente, dia 3 de agosto, como falei, veio um segundo substitutivo. Nesse substitutivo, houve uma modificação na redação e estabeleceu que a isenção existente lá no artigo 14 da Lei Complementar 123, do Simples Nacional, estaria mantida. Pela redação, o que deu para entender foi o seguinte: foi mantido a tributação de 20% sobre a distribuição do lucro e dividendo das pessoas jurídicas normais, seja ela lucro presumido, lucro real, e para as empresas de pequeno porte e microempresas, enquadradas no artigo 3º lá, que é aquele faturamento de até 4.800.000, haveria essa isenção de até 20 mil mês, tá? Garantindo-se a isenção para quem é optante pelo Simples Nacional. É assim que está, ao meu ver, pelo substitutivo 2 apresentado pelo relator dia 3 de agosto. Um ponto eu chamo a atenção. Ao meu ver, esse projeto de lei, que é um projeto de lei ordinária, ele sequer poderia tratar de tributação sobre dividendos em relação a empresas que estão enquadradas lá na lei 123, na microempresa e empresa de pequeno porte. Por quê? A Constituição Federal, no seu artigo 146, ela diz claramente que somente lei complementar poderá tratar de situações, enfim, envolvendo benefícios para empresas de pequeno porte e microempresas, que é o caso. Então, essa lei ordinária, para mim, ela já nasce com o pé de inconstitucionalidade, porque ela não é uma lei complementar. Não estou aqui defendendo que há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, não é isso que eu estou defendendo. Apenas que a Constituição expressamente diz que esse tipo de matéria, para retirar benefícios, ou para conceder benefícios a empresas de pequeno porte e microempresas, tem que ser por lei complementar, e isso aqui é uma lei ordinária. Tá? O próprio governo sustenta que matéria de imposto de renda pode ser por lei ordinária, mas, volto a dizer, ele se esquece, ele omite o fato de a Constituição ser muito clara ao dispor que somente lei complementar. Então, ao meu ver, é um projeto de lei que já nasce com pé de inconstitucionalidade e que vai gerar muita demanda, acredito eu, em relação a essa tributação, principalmente para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, hoje, o projeto está estabelecendo uma alíquota de 20% para retenção na fonte, e o substitutivo mantém esse projeto apenas isentando 20 mil por mês para quem é empresa de pequeno porte ou microempresa, e para quem é do Simples, ele dá isenção total. Ele traz, inclusive, uma figura no projeto original chamado de pessoas ligadas, e que depois ele explica o que são pessoas ligadas. Ele fez, olha, essa distribuição de dividendos e a tributação nela vai incidir, inclusive, se for distribuída a pessoas ligadas. E aí ele diz, são esposas, parentes de até terceiro grau, companheiras, também estaria dentro dessa tributação. O que eu fico até com certa dificuldade de entender como uma pessoa jurídica vai distribuir para um parente sem ter nenhum tipo de vínculo com a pessoa jurídica em si. Mas está lá no projeto e é essa previsão legal, tá? O que eu acho que vai acontecer, pessoal, com isso? O que aconteceu no passado? Os empresários que não vão querer distribuir lucro vão jogar despesas pessoais para dentro da pessoa jurídica, é o que chamam de distribuição disfarçada de lucro, que o próprio projeto também já tributa, estabelecendo que qualquer tipo de artifício que o empresário venha utilizar, como pagar despesas pessoais, como escola, plano de saúde, tudo isso será considerado distribuição disfarçada de lucro e também sofrerá a tributação por via de dividendos de 20%, ou, nesse caso especificamente, se for considerado distribuição disfarçada de lucro, chega a 30% do montante, tá? Então, meu tempo está terminando aqui, já me deram um aviso para passar mais 5 minutos, eu vou só
falar a respeito da pessoa física e depois da JCP. Então, hoje o cenário que se vislumbra aí seria votado hoje, inclusive foi adiado para o dia 17, próxima terça, se não me engano, é que tudo indica que passará essa tributação sobre dividendos na alíquota de 20%. Se você somar 20% existente hoje com a tributação que existe hoje, que seria 34%, a gente está dando uma alíquota aí acima de 50%. O próprio projeto tratou de equilibrar isso, reduzindo as alíquotas da pessoa jurídica. O projeto original trazia alíquotas reduzia para 15%, e até anotei aqui, e agora o substitutivo reduziu ainda mais, as alíquotas do projeto original era 12,5% a partir de 2022 e 10% a partir de 2023. Mesmo assim, ainda haveria uma tributação muito pesada. Se a gente somar 12,5% com os 10% do adicional da alíquota, dá 22,5%. Com mais 20% sobre o dividendos, dá 42,5%, que seria a tributação total sobre esse lucro. Isso foi muito criticado por todas as entidades, e aí, nesse substitutivo, houve uma adequação para reduzir para 5%, o substitutivo 2, perdão, para 5% em 2022 e 2,5% em 2023. O substitutivo 3 já trouxe uma nova alíquota, seria 7,5%, e nos anos seguintes, essa alíquota seria reduzida de acordo com a arrecadação, olha que absurdo, de acordo com a arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica que a União tivesse. Ou seja, o empresário teria que esperar até o final do ano para a Receita Federal dizer quanto foi a arrecadação e se vai ter essa diminuição da alíquota de 7,5% para 5% nos anos seguintes. É um pouco bagunçado e, de certa forma, traz muita segurança jurídica para o contribuinte, tá? Então, para finalizar aqui, em relação ao imposto de renda da pessoa física, houve aumento da faixa de isenção. Antes era 1.903, atualmente é 1.903, e o projeto ampliou isso para R$ 2.500. Segundo a exposição de motivos, esse R$ 2.500 atende à atualização pelo IPCA. Eu vi matérias do Sindifisco, inclusive nacional, dizendo que, na verdade, o IPCA atualizado para hoje daria acima de R$ 3.200. Então, o limite mínimo deveria ser R$ 3.200, mas o projeto contemplou R$ 2.500, mantendo aquelas alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5%, 27%. Um fato aqui que chama muita atenção. O projeto também retira a possibilidade do contribuinte que ganha 40 mil no ano, que dá uma média de 3.300 por mês, de fazer sua declaração de imposto de renda de maneira simplificada, pela declaração simplificada, que, como sabem, a declaração simplificada ela presume uma despesa de 20%, limitada a 16 mil. Então, de certa forma, quem está nessa faixa acima de R$ 3.300 por mês, e até o limite máximo, fazia a declaração simplificada e tinha direito a essa dedução de 20% limitada a 16 mil. Esse projeto ele retira isso. Isso vai aumentar a tributação, a carga tributária das empresas, das pessoas físicas, ou seja, a Receita ela deu de um lado, aumentando a faixa de isenção de 2.500, mas, por outro lado, ela retira a possibilidade de quem ganha acima de 40 mil por ano fazer a declaração de forma simplificada. Tá? Isso atinge em cheio a classe média e vai sofrer um pouquinho essa tributação. É isso que se tem a comentar em relação à isenção, perdão, ao limite de isenção da pessoa física. Por fim, já terminando meu tempo, só tem 1 minuto, é sobre os juros de capital próprio, o famoso JCP. O que é isso? Não comumente as empresas buscando investimento pegam empréstimos ao seu próprio sócio e remunera o capital mediante um juros que seja ajustado e aplicado no mercado. Sobre esses juros que a pessoa jurídica paga ao sócio que emprestou aquele dinheiro, ele poderia deduzir da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, desde que tivesse lucro. Tá? Isso é um benefício que existe hoje na lei, na legislação em vigor. No entanto, esse projeto atual, ele retira essa possibilidade de se deduzir
essa distribuição de lucros de juros sobre capital próprio das pessoas jurídicas. Isso daí, o que vai acontecer? Só vai favorecer um segmento que é o banco, porque se a empresa tomar empréstimo no banco, ele vai poder deduzir isso. Do sócio, agora, ele já não vai poder fazer mais, por conta desse benefício que foi também excluído por esse projeto de lei. Então, tentei aqui resumir o máximo, o tempo é curto, matéria é longa, mas no final, nas respostas, a gente comenta aquilo que ficou em aberto. Tá? Obrigado. Passo a palavra para a Andressa, nossa mediadora. Obrigada, Paulo. Excelentes colocações. Eu sei que realmente o assunto é muito vasto, muito longo para a gente, né, exaurir aqui, é impossível. Mas já temos algumas perguntas. Eu queria pedir licença a todos os presentes, porque no início falei que ia deixar as perguntas para o final. Mas é que são perguntas que estão tão ligadas à fala de Paulo, que eu acho que eu vou fazer logo, porque a gente já alimenta, né, essa discussão acerca dessa primeira fala de Paulinho, que é sobre o imposto de renda especificamente, certo? Então, temos duas perguntas. A primeira, doutor Paulo, na sua opinião, esses projetos diminuirão a carga tributária ou apenas simplificarão o sistema tributário brasileiro? Corremos o risco de haver algum aumento de carga? Tá, respondo logo. Então, na minha opinião, eu acho que, da forma como estava o projeto original, primeiro lá, vamos dividir a pergunta, me permita, Andressa, dividir em pessoa física e pessoa jurídica, tá? Em relação à pessoa física, para quem ganha até R$ 2.500, foi ótimo, tá? Porque a isenção era até R$ 1.900, então aumentou um pouco essa faixa de isenção. Quem ganha de 2.500, eu estou até com a tabela aqui, 2.500 a 3.200, também reduziu um pouco a líquida, saiu de 15% para 7,5%, né, que aumentou a faixa. Então, para a pessoa física, o projeto, da forma como está, ele é benéfico, vai reduzir a carga tributária, tá? Agora, quem ganha acima de 3.200 até, enfim, sem limite aí, eu acho que teve um prejuízo por conta dessa declaração simplificada que foi afastada. Porque, como eu disse, quando você faz uma declaração simplificada, a legislação presume que você teve 20% daquilo que você declarou. Vamos lá, eu ganhei 50 mil reais no ano, vou lá declarar, pelo sistema simplificado. Ele pega 20% desse valor, que seria 10 mil reais, e considera isso como despesa. Então, a carga tributária vai incidir sobre o restante. Quando você sai dessa sistemática do simplificado e você vai fazer a mesma declaração por 50 mil reais, de 50 mil reais anuais, você não vai ter direito mais essas 20% de dedução. Você vai ter que comprovar agora que realmente teve a dedução. Com dependente, com um plano de saúde, com escola de dependente, com previdência oficial. E nem todo mundo que está nessa faixa de salário vai ter condições de ter essa redução no patamar que existia. Então, volto a dizer, quando se fala em pessoa física, para quem ganha até 2.500 ou até na segunda faixa ali de 2.200 que é o projeto até 3.200, haverá um benefício fiscal, uma redução da carga tributária em si, eu acho. No entanto, acima disso, houve um prejuízo e poderá, sim, ter uma carga tributária maior, muito embora a faixa seja menor das alíquotas, por conta dessa declaração que não poderá ser mais simplificada, tá? Respondendo a pergunta agora sobre o prisma da pessoa jurídica, eu não tenho como entender a tributação da pessoa jurídica separando o lucro e o dividendo. Então, se você comparar o regime atual, que tem 34% de carga tributária, que seria imposto de renda, 15%, o adicional de 10% daquele que sobrepõe 60 mil no trimestre, e 9% de contribuição sobre o lucro líquido, se você somar isso aos 20% dos dividendos, a gente está falando aí
de 20, 45, 30, 54%. Se a gente pegar o projeto original e ver que a alíquota diminuída foi para 12,5% e 10%, mesmo assim, ainda haveria uma tributação maior. Mesmo a alíquota menor a partir de 2023, 10% de imposto de renda, com adicional de 10, 20, com 9 de contribuição sobre o lucro líquido, 29, com mais 20 aqui, a gente está falando de 49%, sobre 34%. Então, não tenho dúvida que haveria uma carga tributária maior. Veio esse substitutivo 2 aí agora, que está estabelecendo uma alíquota de 7,5% para pessoa jurídica, com possibilidade de cair a depender da arrecadação. Quando a gente analisa com esse dado, que eu não sei se vai passar, né? A verdade é essa, a gente não sabe, e hoje foi um acordo que tiraram de pauta, acho que justamente por conta dessas situações. Se a gente somar 7,5 com mais 10, 17, com 20, nós estamos dentro de 37,5%. Então, de novo, o projeto, o substitutivo 2, está estabelecendo uma alíquota de 7,5% de imposto de renda. Aí tem um adicional que não foi revogado, está lá ainda previsto na legislação. Então, 17 com 10, com 7,5 com 10, 17,5 de imposto de renda, com mais 9 de contribuição social e mais os 20 de lucros e dividendos, a gente está falando aí, acredito eu, de algo em torno de 39%, contra os 34% que existia antes. Então, ao meu ver, do jeito que está, e não apenas como eu falei, existe manifesto que de todas as entidades haverá sim uma carga tributária maior, e a simplificação acho que também não existirá. Por quê? Porque, pense comigo, se antes a Fazenda Pública ele fiscalizava apenas a empresa, ele concentrava a fiscalização na empresa, agora ele vai ter que concentrar não só na empresa, mas também em cada sócio que vai distribuir o lucro. Tá? E a demanda tributária vai aumentar. Olha, se eu for pensar na gente, André, a gente está feliz da vida, né? Porque a demanda aí, assim, vem enxurrada. Mas pensando na sociedade em geral, não haverá simplificação nenhuma, ao contrário, porque imagine que agora vai ter a confusão do que é despesa do sócio, que de alguma forma está sendo embutida na despesa da pessoa jurídica, que é justamente essa distribuição disfarçada de lucro. Tudo isso vai gerar muita complexidade e muito debate nos tribunais. Concordo plenamente. Se me permite também um adendo, muito se discute sobre a questão especificamente dos dividendos, que o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tributa, né, os dividendos. Eles usam muito isso como um parâmetro. Mas é importante a gente lembrar que o sistema tributário brasileiro, ele não é igual a nenhum sistema tributário do mundo. A nossa carga tributária também não é igual a nenhuma carga tributária no mundo. A nossa contrapartida é muito baixa, né? Eu tenho um grande amigo tributarista que fala que a gente não é que a gente paga muito tributo, muito embora eu discorde um pouco dessa fala dele, mas a nossa contrapartida é muito baixa. Então, da mesma forma que a gente paga tributos altos, a gente precisa também, paralelamente a isso, custear uma série de coisas que, em tese, por exemplo, escola, saúde, né? Saúde, educação, segurança, a gente precisa custear de forma paralela, o que, em tese, era para esses tributos custearem. Então, a gente tem esse grande problema, né? Esse gap no Brasil, que a gente perde. Infelizmente, o contribuinte só perde, porque é muito complexo. Existem algumas instituições de pesquisa que fazem um cálculo de quantos dias o contribuinte precisa trabalhar ininterruptamente, sem tirar nenhum lucro, para poder cumprir com todas as obrigações tributárias. Eu não tenho esse número exato, acho que da última vez que eu vi era assim, 158 dias. Você precisa trabalhar sem ter nenhum lucro, apenas para cumprir com as obrigações tributárias, né? Seja ela principal, que é a de pagar tributo, seja acessória, que é a de ter todo esse aparato de contadores e sistemas e etc., para poder cumprir, fazer suas declarações, enfim, então é bem complicado. Tem uma outra pergunta aqui que é um pouco parecida com a primeira, então eu acho que já foi respondida, mas eu vou fazer o registro de qualquer forma, que é a relação entre a PL, então, fica de forma apressada e inacabada, o que pode trazer risco não somente para as pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas. Resumindo, seria isso?
Então, né? Sem muita discussão, sem muito aprofundamento técnico no que realmente precisa ser alterado, porque uma reforma, como você bem pontuou no começo, para ser uma reforma, ela precisa começar, acho que, da raiz do problema, né? Quando você vai fazer uma reforma porque você teve uma infiltração, a pintura da parede não vai resolver, você precisa resolver a infiltração primeiro. Então, no caso do Brasil, essa grande infiltração que temos, me perdoem a analogia, é o altíssimo custo da máquina pública, né? Então, na verdade, sem uma reforma administrativa prévia, a gente vai estar tapando o sol com a peneira. Essa é a impressão que eu tenho. O que é que você acha, Paulo? Não, é isso mesmo. Desde que o presidente assumiu sua gestão, né, ele vem defendendo e propagando que haveria uma reforma por parte do governo, um envio de uma reforma por parte do governo. Ou seja, passaram os 3 anos, veio uma expectativa muito grande, e a primeira fase foi aquela CBS, que é a união da PIS e da COFINS. Na verdade, é só mudar o nome, porque hoje, quando a gente fala de PIS e COFINS, é uma coisa só, são irmãos gêmeos, né? Ninguém fala do PIS e COFINS, é a mesma coisa que ensina sobre o faturamento. E essa segunda fase também, assim, frustrou a expectativa, inclusive negativamente, por conta de que, além de apressada, trouxe muita situação que vai gerar prejuízo ao contribuinte. Me permita só dar um dado também, Andressa, 2, na verdade. Um é o que você falou. Quando se compara com o resto do mundo, eles comparam sem apontar as alíquotas, né? Porque se você pegar as maiores alíquotas que existem no mundo em relação à tributação da pessoa jurídica, é 20% somada. 20%, é 18%, é 19%. As menores, a gente está falando de 2, 3, 4, 5%. E no Brasil é 34%, entendeu? Então, assim, e há um risco aí, que eu deixo o segundo ponto que eu queria falar, que pelo projeto de lei, ele diz ele diz o seguinte, tá, Andressa? Que a partir de janeiro de 2022, a partir de janeiro de 2022, será tributado os dividendos pagos ou creditados à pessoa física. Ele não está dizendo que serão pagos os dividendos apurados a partir de 2022, ou seja, o lucro apurado em 2021, que será distribuído em 2022, vai se submeter à regra. É uma pegadinha que tem lá e que já chamou a atenção dos advogados, da doutrina, e para mostrar que é uma pegadinha. Tem que mudar a redação para dizer que são os lucros apurados a partir de janeiro de 2022, e não aqueles distribuídos, porque pode ter sido apurado em 2021, onde a regra ainda é de 34% sobre a tributação, ou seja, teria 34 mais 20, entendeu? Então, assim, é muito, muito, muito prejudicial esse fato. Lembrando que eu estou falando apenas do lucro, porque não esqueça que sobre o faturamento já existe a previsão dessa CBS, que vem com a luta aí de pancada também, acima da casa do que era a soma do PIS e COFINS. E sem contar que ainda tem a tributação da antiga CPMF, que é a menina dos olhos do Paulo Guedes, e ele está aí mirando para uma terceira fase, vir com esse tributo digital aí, digital não, tributo sobre pagamentos. Exatamente. Uma última pergunta, bem interessante também. Se houver sócios em comum de duas empresas do Simples, como é que ficaria a questão da isenção da tributação dos dividendos? O que é que você acha? Deixa eu ver se eu entendi. É uma pessoa que tem duas empresas do Simples? Exatamente. Então, pelo projeto atual, pelo que eu vi na substitutiva, as empresas do Simples estariam isentas, que enfoque tanto pelo Simples, tá? Agora, as empresas que são enquadradas como microempresa, empresa de pequeno porte, que é aquela regra ali do artigo 3º da Lei Complementar 123, né, 4.800.000 de faturamento anual, ele também teria um limite de 20 mil mês, entendeu? De 20 mil mês. Eu confesso que eu não desci as minúcias para saber se esse 20 mil mês deve ser considerado individualmente por pessoa jurídica ou somado. Eu sei que se nesse substitutivo tem uma previsão de que se o lucro for distribuído para a esposa, para filho, que são essas pessoas ligadas que a lei fala, vai ser somado ao valor do sócio para fins de tributação. Mas, de fato, pelo que eu estou entendendo, assim, se for do Simples Nacional, não teria tributação nenhuma, segundo esse substitutivo novo aí, que eu não sei se vai
permanecer. Se for apenas enquadrado como microempresa ou pequeno porte, mas não optando pelo simples, limitação até 20 mil também. Então, me parece que para cada distribuição de lucro de cada pessoa jurídica seria regra própria, entendeu? Independentemente dele ter, eu acredito que o projeto não traz essa diferença. Tá? Ok. Eita, desliguei aqui. Bom, acabadas as perguntas, vou passar. Agradeço, Paulo, primeiro, excelente explanação. Fica aí com a gente, porque se tiver mais perguntas no final, a gente volta para você. A gente sabe que é um assunto muito polêmico, muito cheio de minúcias, que a gente também ainda não tem muitas informações, porque todos os dias é um novo substitutivo, é uma nova, né, um aditivo aí nesse projeto, então tá complicado, a gente não sabe se passa, se passar, quando passa e como vai passar, né? Então é um assunto muito que a gente precisa ter muita atenção. Agradeço ao Paulo, vou passar agora a palavra ao Lucas Sorgato, que é economista, mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Alagoas, MBA executivo em Finanças pelo IBMEC Rio de Janeiro, atualmente sócio-diretor da empresa SG Estratégia de Finanças e Negócios e consultor credenciado do Sebrae Alagoas, além de professor universitário de cursos de graduação e pós-graduação. Bem-vindo, Lucas. Eu confesso que sou uma grande fã do seu ofício, que é a economia. Acho que você tem muito a contribuir com essa discussão. E eu vou fazer uma provocação para lhe deixar aí à vontade. A minha provocação no caso desse projeto, vamos considerar a PL 233, o PL, né, que é o projeto de lei 2337, da forma como ele foi, aí considerando já esses substitutivos que já foram adicionados pelo próprio relator. Passando como vai passar, a gente sabe que alguns setores empresariais vão ser mais afetados do que os outros. Sendo assim, sendo um setor mais afetado do que o outro, e havendo esse aumento de carga tributária, um efeito natural é que os preços desses serviços ou desses produtos aumentem. Do ponto de vista econômico, que repercussões teríamos enquanto sociedade e as empresas, e aí eu lhe dou faço as duas provocações, do ponto de vista empresarial e do ponto de vista social, de forma geral, que repercussões a gente teria do ponto de vista econômico com essa reforma tributária, pelo menos essa segunda fase aí do imposto de renda. Bem-vindo, Lucas. Olá, pessoal. Bom, já começa com uma provocação bem interessante, né? Eu vou fazer o seguinte, primeiro, deixa eu agradecer pelo convite, né? A explanação inicial sua e a do Paulo, que foi fantástica, tá? E eu vou começar a fazer alguns comentários e depois eu chego mais ou menos no fechamento, colocando essa resposta que você faz no questionamento, que de fato é a principal preocupação que talvez as empresas e a pessoa física teriam, ou seja, o repasse do aumento dos preços via elevação do custo tributário, tá? Mas primeiro vamos pegar aqui alguns pontos. O que leva muito a esse debate atual? Leva muito porque você tem uma demonização do setor privado, por assim dizer, dos empresários, né? Você considera que os empresários, todos, são ricos, são multimilionários, são bilionários. E aí você tenta fazer uma tributação em cima do dividendo, porque você tem poucos bilionários, né? Que de fato têm uma riqueza, têm uma renda extremamente elevada, mas você trata todo mundo na mesma moeda. Você vai jogar todo mundo aqui no mesmo saco. E nem todos os nossos empresários são tão ricos quanto se imaginam, né? Mas boa parte da população diz isso. E aí se coloca essa expectativa de se fazer a tributação em cima dos dividendos. Mas vamos entender primeiro algumas coisas. O Paulo falou isso daí de uma forma bem interessante, tá? Olha, primeiro que a gente tem que entender como que é feita essa tributação. Você pega, então, dentro do nosso aspecto contábil, que é quem vai apurar os impostos,
E você tem lá faturamento. Do faturamento você tira aqueles impostos iniciais, né? ICMS, ISS, IPI. Depois você tira os seus custos de produção, custo de mercadoria vendida, despesa. Tira todos os seus custos, tá? Tira o custo financeiro. Tirou tudo. Depois que você tira tudo, vem um item que se chama lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, tá? É a última alíquota que a gente vai ter ali, a última faixa, desculpa, que a gente vai ter ali numa DRE. É mais ou menos isso que vem. Quando chega nessa faixa, lucro antes do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido, eu vou agora tributar. Aí eu tributo neles. Depois vem o meu lucro líquido efetivamente. Significa dizer, minha gente, que eu já tributei o lucro. O lucro ele já foi tributado, né? Aquele lucro ali é da empresa e do empresário. Naquele momento é da empresa e do empresário. O empresário, ele decide o que vai fazer com aquele lucro. Ele pode reinvestir, ele pode aplicar aquele recurso, ou ele pode distribuir aquele recurso para ele. Aí vai depender da estratégia empresarial, vai depender do sentido que ele tem na empresa dele. Mas veja bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, que esse lucro, ele já é tributado. Se eu pego esse dinheiro que é da empresa e do empresário, da pessoa jurídica, que pode ser transferido para a pessoa física, e tributo novamente, eu estou tributando novamente um lucro. É um novo item que está sendo bitributado, então. Porque eu já fiz a tributação em cima desse lucro antes, na minha penúltima linha ali da minha DRE. Então, a gente tem que analisar muito bem isso. Então, significa dizer que eu já tributei 34%. Né? Eu poderia fazer simplesmente da seguinte forma. Se a gente for querer jogar para a torcida, que é o que o atual presidente quer, é o que, na verdade, muitos políticos desejam, jogar para a torcida. Né? O que é esse jogar para a torcida? Olha, eu vou tributar o dividendo. Tudo bem, o que a gente poderia fazer se fosse só para jogar para a torcida? Zeraria IRPJ e CSLL, ou mudaria o nome? Mudaria esse nome aí para, olha, isso aqui agora vai se chamar tributação em cima do dividendo, do que você fizer. Pronto, resolveu. Né? Joguei para a torcida e ficou um nome bonito, para o pessoal entender que está tributando aqueles que ganham mais. Evidentemente que a gente tem que pensar. O nosso sistema tributário, ele tem muitas falhas, ele tem muitos erros. Andressa, ela comentou muito bem aí, tá? Colocar um exemplo pessoal meu, tá? A gente coloca os exemplos pessoais aqui para facilitar também. Eita, pessoal, eu, Lucas, pago quanto de imposto em linhas gerais no final? Eu pago o que minhas empresas me deixam, a empresa de consultoria principalmente, ou seja, a minha alíquota lá de 18%. Na minha renda normal, era para eu pagar 27,5%. Né? Minha renda é bem alta, era para eu pagar, então, algo elevado. Por que eu não pago? Porque eu faço a distribuição de lucros. Então, eu posso dizer o seguinte, Lucas, eu sou beneficiado com isso daí? Sou. Eu pago hoje, então, 10 pontos percentuais a menos do que eu pagaria se eu tivesse um salário equivalente à minha distribuição de lucros. Então, perfeito. Então, isso daí eu vou considerar, Lucas. Então, isso é injusto? Sim, isso eu poderia dizer que é injusto e a gente tem que adequar isso daí para que todos paguem a mesma carga tributária, tá? Mas aí eu tenho que pensar na forma de fazer isso daí em cima da renda. Qual é a melhor maneira de se fazer isso, tá? Hoje, o que eu vejo muito da tributação em cima do dividendo, ela fica um sentido de caças às bruxas por ter segmentos privilegiados no Brasil. E aí a gente começa a entrar na nossa complexidade tributária, tá? Os advogados aqui sabem muito melhor do que eu, a nossa legislação tributária é uma das mais complexas do país, ou desculpa, do mundo, né? E tem vários motivos. Motivos principais que eu vou colocar aqui, lobbies, né? Cada setor tem, então, um arrumadinho. Cada setor tem, então, um benefício fiscal para chamar de seu. E aí você sai tendo vários problemas em cima dos seus vários setores.
Então, determinado setor consegue uma isenção tributária. Então, tem um benefício ali que vai zerar PIS, COFINS, ICMS. Aí, um setor concorrente, próximo, também quer ter essa isenção. E ele começa a dizer, olha, eu gero tantos empregos, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu saio complicando muito o meu sistema tributário como um todo. Tá? E nisso chega-se até essa lógica que a gente coloca das distribuições. Por quê? Porque quando eu saio fazendo essa série de benefícios, de concessões, no final das contas, isso vai remeter onde? No lucro das empresas. Tá? E esse lucro, maior ou menor, muitas vezes esse lucro ele fica maior, o empresário então recebe, por assim dizer, uma bolada, eu acabo começando a, olha, poxa, aquilo está errado. Vou tributar o quê? Vou tributar no dividendo. Mas eu vou tributar no dividendo porque é a forma que eu estou conseguindo achar de parar vários benefícios fiscais também, concessões que foram colocadas lá atrás de subsídios. Então, é uma situação bem complexa que a gente tem aí. O Paulo, ele comentou muito bem, a gente, em 95, para a tributação, era de 15% lá atrás, em cima do dividendo, e você permanece uma melhoria aí no IRPJ, na CSLL, e agora a gente tenta uma de 20%. Grande questão existe ambiente político para uma reforma tributária mais ampla, ou a gente vai ter que tentar essas reformas tributárias, esses arrumadinhos, exatamente como foi dito aqui no início, né? Olha, eu acredito que a gente não tem ambiente para uma reforma ideal que seria no país. 2 momentos históricos a gente teve esse ambiente, né? Primeira reeleição de Fernando Henrique Cardoso, 97 e 98, ampla maioria da população, tinha apoio do Congresso, apoio da mídia, apoio do povo, ele poderia ter feito a reforma que quisesse, não foi colocado para frente. Segundo momento foi na reeleição 2006 do ex-presidente Lula, que também eram as mesmas condições de Fernando, amplo apoio do Congresso, da mídia, do povo. Ele poderia ter feito uma reforma boa nesse momento, tirando esses lobbies, tirando essas vantagens, arrumando a casa. Não foi feito. A gente não está no melhor momento para discutir uma reforma realmente ampla, tá? Então, o que a gente está fazendo nesse sentido, nesse momento, para ser bem honesto em relação a isso? A gente está cumprindo uma determinada promessa de campanha. Você pega, então, um reajuste do imposto de renda pessoa física, então ele sai aí, hoje, de 1.900 e uns quebrados, que é o limite da isenção, indo para R$ 2.500, para o seu novo limite de isenção. Lucas, esse limite novo de R$ 2.500 é interessante? Olha, é interessante pelo seguinte, 80% da população brasileira ganha menos do que esses R$ 2.500, tá? Lucas, quem é que vai pagar esses 27,5%? Apenas 5% da população ganha acima de 5 mil e poucos reais, o que levaria esse limite dos 27,5%. Tá? Então, eu deixaria, de fato, menos pessoas hoje pagando o imposto inicial, ou seja, aquela base que a gente pode colocar da pirâmide, porque eu acabei de dizer, 80% da nossa população recebe menos do que aqueles R$ 2.500, então, de fato, eu deixaria muito mais confortável isso para a população. Mas, por outro lado, eu estou perdendo a arrecadação. Então, eu perdi essa arrecadação. O que é que o governo faz? Tento puxar uma arrecadação nova para isso, que é essa reforma que eu vou colocar aqui da tributação de dividendos e como foi colocado de parar a questão do juros sobre capital próprio. Enfim, aí o que eu tenho que olhar? Uma grande questão que se coloca. Brasil hoje, a nossa tributação, ela é muito injusta, porque eu tenho muita tributação em cima de consumo. Eu tenho pouca tributação em cima de renda. Isso encarece muito os preços de todos os produtos que a gente possa imaginar aqui no país, tá? Então, eu tenho aí um imposto em cima do quilo do arroz, né, que tem as suas isenções, evidentemente, feijão, carne, queijo, coisas do tipo, tá? Mas que ele é igualitário para todas as pessoas, independente da sua faixa de renda, né? Então, se uma pessoa que ganha um salário mínimo vai
no determinado estabelecimento e compra lá 1 quilo de açúcar, aquela outra pessoa que ganha 100 mil reais por mês vai no estabelecimento e compra o mesmo quilo de açúcar, elas estão pagando, em valores absolutos, o mesmo valor de imposto, tá? Mas, em termos relativos, evidentemente que aquela pessoa que ganha menos está pagando uma carga tributária muito mais alta. E aí vem um impacto extremamente complicado na economia agora. Quando a Andressa pergunta de início, olha, Lucas, o que é que isso pode acarretar para o nosso sistema econômico? O que isso pode acarretar para empresas? Fato, né? Paulo comentou de uma forma brilhante. Pode ser que a gente tenha um aumento de uma carga tributária aí, né? No início, você tem uma compensação, a gente sai do nosso imposto de renda pessoa jurídica de 25% para 17,5%, você tem uma redução, então, de 7,5 pontos percentuais, para você colocar os 20% de dividendos. Tudo bem, então você tem aí um aumento. Você vai imaginar o seguinte, o empresário, ele está pensando no retorno do seu investimento no negócio. Retorno do seu investimento no negócio, tá? Seja esse negócio real ou seja esse negócio financeiro. E aí eu posso citar aqui os mercados de ações, fundo de investimento imobiliários, entre outras coisas que a gente comenta já já. Então eu tenho essa situação. Se o empresário olha que o seu retorno vai ser menor, como que ele vai fazer para tentar majorar esse retorno? Ele pode tentar alguns subterfúgios, né? O próprio Paulo comentou, ele pode, que eu não sei porque colocaram isso no projeto, né? Uma transferência para familiares, porque não tem como distribuir lucro se o cara não está dentro do meu capital social da empresa, né? A não ser que ele estivesse dentro do quadro, eu posso transferir para minha esposa, posso transferir para o meu filho. Fala isso, eu não posso transferir. Eu não sei como colocar pessoas ligadas ali, que aberração foi essa. Mas tudo bem. E aí a gente tem que pensar no seguinte fato. Se ele imagina que o seu retorno será menor, qual a tendência a se fazer? Procurar subterfúgios legais, diga-se de passagem, por assim dizer, tá? Para tentar melhorar isso. Eita, Lucas, não consegui. O que é que ele vai fazer? Aumenta preços. Ele aumenta preços. E aí vamos entender o seguinte, minha gente. De vez em quando a gente fala, olha, os grandes empresários ganham muito dinheiro, não sei o quê, bancos têm um lucro muito alto. Tá. Só que é o seguinte, vou pegar até bancos. É um setor que é muito oligopolizado. 5 bancos detêm 85% de todo o crédito oferecido no Brasil. Tá? 5 bancos. A gente tem mais de 200 bancos no país, 5 bancos, 85% do crédito. O que é que esses bancos vão fazer? Tornam o crédito mais caro. Por quê? Porque a tributação ficou mais cara. Eu tenho para onde correr? Não tenho para onde correr, porque eu não tenho alternativa. O que é que acontece, então, com as pessoas físicas? Né? Vão pagar mais caro. E o que acontece com as pessoas jurídicas que dependem desses bancos? Também vão pagar mais caro. Então, se a gente pegar grandes empresas, né, que são os detentores, são os bilionários, são os milionários, que são os alvos, muitas vezes, eles vão aumentar preço, vão repassar esses preços. Só que eu tenho que repassar esses preços em cima de uma situação que hoje é muito complicada para o Brasil. Eu tenho já uma elevação, uma aceleração inflacionária por conta de custos, ou seja, vamos lá, vamos imaginar a cena. Eu tenho aqui preço de alimentos, arroz, feijão, soja, carne, que explodiram nos últimos anos, porque a China está comprando muito do Brasil, outros países também estão comprando muito do Brasil, o dólar aumentou, ficou melhor para exportar, beleza. Tá? Isso já tem um impacto interno. Aí, tenho aqui um imposto que vai entrar mais, que o empresário ele pode decidir, quem decide isso no final das contas vai ser o empresário, se vai aumentar preço ou não. Se a demanda vai conseguir pagar aquele preço é outra história, mas o empresário que vai decidir isso. Ele pode aumentar o preço para fazer esse reajuste. Então, gera uma segunda onda de aumento de preços. Tá? Porque os custos ficaram mais caros, energia elétrica, vocês estão vendo, aumentou, combustível, um novo aumento pela Petrobras anunciado hoje, preço do gás teve aumento. Então, você tem aí toda uma lógica que a gente tem que imaginar
Qual o problema que se tem em relação a isso? Então, esse aumento. E o segundo aumento, o repasse desse aumento de tributação. Comumente, toda vez que você tem um aumento tributário, o empresário ele pode absorver isso ou não, ou ele pode passar isso para a população, tá? E provavelmente é o que vai acontecer. Então, você entra no cenário de 2022, caso seja aprovado isso, dos empresários começando a pensar, poxa, peraí, vai tributar aqui o meu dividendo? Se vai tributar meu dividendo, e aí eu vou pegar agora uma escala menor de empresários, tá? Os empresários simples aqui, pequenas empresas, microempresas, médias empresas, tá? O cara vive com aquele dinheiro dele e ele está ali pagando também parcelas de carro, condomínio, casa, escola, coisas do tipo, né? Em cima daquele recurso que ele retira do seu empreendimento, ou de maneira semestral, ou de maneira anual, quando faz a sua distribuição de lucros. Agora ele vai ter que pagar imposto em cima disso, pode afetar também os compromissos que ele tem. Como fazer para não afetar isso? Duas possibilidades. Uma, aumentar as vendas. Aumentar vendas em momento de crise é um pouco complicado, até porque muita gente já tentou muita coisa para se fazer, mas a gente ainda vive um processo de pandemia que espero que melhore para o ano que vem. E a outra, repasse de preços novamente para tentar aumentar. Se vai ter demanda para isso, a gente não sabe, mas é uma das estratégias feitas pelo setor empresarial. Então, você tem aí alguns segmentos que, de fato, serão bem mais impactados nisso daí, tá? E outros menos. Lucas, as microempresas, como se coloca aqui, tem uma isenção até o valor de 20 mil. Tem. Mas aí eu venho para outro problema. Eu começo a fazer com que as minhas empresas não tenham motivos ou não tenham, por assim dizer, uma segurança jurídica, tributária para crescer. Hoje a gente já tem esse problema. Uma pessoa que está ali no meio, ela paga muito pouco imposto. Quando ela sai de meio para uma microempresa, o que ela paga de imposto é uma diferença absurda para o que era anteriormente. Então, muitas vezes, ele fica receoso em fazer esse passo. Ela sair para lucro, o regime de tributação simples, para lucro presumido ou para o lucro real, apenas 3% das empresas aqui no Brasil, ou talvez até menos do que isso, estão, tá? Então, para sair do simples para o lucro presumido para o lucro real, aumenta muito também a sua carga tributária. Então, você acaba aí fazendo o seguinte, poxa, se eu sair desse meu nível de faturamento daqui para o próximo, pode ser que a minha empresa se torne agora inviável economicamente. Porque pode ser que ocorra que o que mantém a minha empresa lucrativa, de fato, é aquele subsídio tributário que existe. E quando ele sai, quando ele deixa de existir, a minha empresa ela pode ficar inviável economicamente, financeiramente, tá? Então, é um aspecto que tem que ser muito bem observado. Enfim, se a gente analisar os pontos da reforma e olhar só a parte da reforma do imposto de renda à pessoa física, você, em linhas gerais, pode até achar que tem benefícios, né? Você tem a correção a trabalho, da tabela, que é algo que nas últimas eleições, não foi nessa agora, até nas últimas 2, 3 eleições, já era comentado, né? A correção da tabela não foi feita junto com a correção da inflação. Foi uma correção muito menor. Significa dizer que a cada ano, muitas pessoas que, se a tabela de imposto de renda tivesse sido corrigida pela inflação, não era para estar pagando, começaram a pagar. Isso daí fez aumentar a arrecadação do governo federal, né? Então, isso aumentou a arrecadação. Isso foi bom para o governo federal, né? Ele tem mais dinheiro do contribuinte, mais dinheiro da população. Em contrapartida, a população acaba perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro reduz o seu consumo. Se ela reduz o seu consumo, ela reduz a sua qualidade de vida, por assim dizer. Então, você tem um aspecto aí que, se eu aumento essa faixa, eu começo a dar dinheiro de forma indireta para a minha população, porque ela não vai ter que pagar, e isso aumenta um pouco a qualidade de vida dela. Mas a gente está no cenário de uma crise gravíssima fiscal no país. O outro ponto que se entra aí, que é um debate, e aí o próprio CODENFAS
fez uma crítica grave é que os estados e municípios perderão recursos com isso. Então, você tira de estados e municípios que aplicam recursos de maneira direta na população, porque eles estão ali no dia a dia, estão vendo os problemas, estão cuidando de itens que são diretos para a população, como segurança, saúde, entre outras coisas, perde aproximadamente, pelos cálculos, 16,8, 17 bilhões de reais. Então, peraí, eu estou isentando o consumidor, mas eu estou isentando a custo de quem? Uma parte do governo federal, mas sangro muito estados e municípios. Sangrando muito estados e municípios que têm uma aplicação direta na população, se torna muito complicado, porque, como eu falei, reduz novamente qualidade de vida, dado que a gente tem uma situação aí extremamente complexa hoje em dia por conta da pandemia. Então, quando a gente pensa, e aí voltando para o questionamento central que a Andressa me colocou, é possível que se tenha nesse momento um reajuste de preços? Eu acredito que sim. Se a gente vai ter um aumento de carga tributária, que no final das contas vai reduzir tanto a distribuição de lucros dos sócios, como, Lucas, mas tem uma teoria aí que fica esse recurso preso lá na empresa, vai forçar o sócio a utilizar esse recurso. Não necessariamente, né? Ele pode fazer várias formas de se utilizar esse item, esse recurso, e pensar em como que ele vai aplicar isso, tá? Então, vai aumentar os preços? Acho que é uma grande possibilidade de se aumentar. Por quê? Porque você está tendo aí um aumento de carga tributária e não uma compensação de carga tributária. Se fosse uma compensação do tipo, olha, a gente vai zerar o IRPJ e vai criar um imposto sobre dividendos, tudo bem, você não teria uma alteração, tá? Não, a gente está tendo aí um aumento da tributação. Quando a gente pega IRPJ mais CSLL, que corresponde a 34% de determinadas empresas na sua tributação, você coloca o Brasil em uma carga tributária extremamente alta, né? Eu não tributo o dividendo certinho, mas eu tributo o lucro líquido, que no final das contas pode ser que dê na mesma. Então isso também é um complicador. Então acredito que sim. E o problema? Num período onde o país vai estar se recuperando da pandemia, se recuperando da crise econômica que iniciou-se em 2014, 2015, e a gente até hoje vem engatinhando nela, né? Então, no período que você vê de uma fragilidade socioeconômica tão grande, se eu coloco uma matéria dessas que aumenta, no final das contas, a tributação e pode gerar aumento de preço, aumento da inflação, e a inflação é muito mais perversa com aquele mais carente, eu tenho aí um cenário que não vai ser muito interessante para o ano de 2022 e sua continuidade, tá? Então, são os pontos que eu queria colocar aqui para vocês nesse momento. Já estou no meu limite e fico aqui disponível para continuar o bate-papo com vocês. Obrigada, Lucas. Excelente explicação, aprendi, inclusive, aqui. Como eu falei, sou fã das ciências econômicas. Então, eu agradeço. Tenho algumas perguntas para você, mas vou deixar para o final, se você me permitir. Vou abrir agora para o senador Rodrigo Cunha, que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, pós-graduado em Gestão Pública, Gestão Empresarial e Direito do Consumidor. Atua hoje como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado. Então, eu dou as boas-vindas ao senador Rodrigo Cunha e faço, desde já, uma provocação, senador, se me permite, para você Claro. já pautar sua fala, que foram perguntas aqui do nosso chat. Senador, diante desse cenário de PL, como já falamos aqui, os palestrantes anteriores, não está muito favorável para o contribuinte, para as empresas, para o ambiente empresarial de forma geral. O que fazer? De quem cobrar? E aí isso é muito oportuno que essa pergunta seja para o senhor. De quem cobrar essas discussões, essas medidas? Quem é que pode?
quem é que tem o poder de alterar esse projeto de lei como foi proposto? Com essa provocação, eu abro a palavra e agradeço a presença. Bem, oi Andressa, tudo bem? Prazer falar com você. Acompanhei aqui já o finalzinho da apresentação do Lucas. Com certeza o Paulo também fez aqui uma grande explanação pela especialidade que ele tem na área tributária e o Vitor também na área econômica da FEComércio. Então agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Peço até desculpas, porque eu estou agora em trânsito, estou indo a um outro compromisso. Tinha me programado para entrar um pouco mais cedo, mas tive que fazer uma mudança. Estamos, inclusive, em sessão remota no Senado, participando das votações, mas é um tema, primeiro, que eu fico muito feliz em ser tratado aqui no nosso estado, nosso querido estado de Alagoas, que tem sim que estar participando ativamente das discussões nacionais. É um momento em que a gente está chegando muito próximo de uma reforma tributária, uma reforma que há muitos anos é colocado como tabu, como algo que é só promessa, 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 e que se os atores aqui envolvidos não buscarem, a partir de agora, se interessar sobre o assunto, estudar, debater, e já respondendo a sua pergunta, é uma reforma que pode ser positiva para alguns segmentos e pode ser negativa para outros. Então, o momento que nós estamos agora é um momento bem diferenciado. Quando eu cheguei no Senado, 2 anos atrás, já se tinha uma proposta do próprio Senado, uma outra proposta da Câmara dos Deputados, e ficava tendo uma disputa interna para quem teria o protagonismo, ou seja, qual seria a casa inicial da reforma tributária. Daí foi criada uma comissão especial, uma comissão mista entre a Câmara e o Senado, uma comissão que, inclusive, não tem nem previsão no nosso regimento. Então, ela foi criada, mas de uma maneira propositiva, bem interessante, foi uma inovação, para que pudesse somar as duas casas através dos debates e buscar ali aprimorar o melhor texto. Então, houve essa disputa interna que fez com que perdesse um pouco de tempo. E, paralelo a isso, o governo também disse que queria mandar a sua proposta e demorou para apresentar a sua proposta. Apresentou a proposta no ano passado, e essa proposta está sendo debatida junto com as demais. E aqui, hoje, inclusive, está sendo discutido na Câmara, é o reflexo do que eu vou apresentar agora, um fatiamento dessa reforma tributária. Então, está sendo discutido a mudança no imposto de renda. Então, isso é para estar dentro de uma reforma mais ampla. Mas uma das estratégias também apresentada recente pelo próprio governo, e eu acho que a tendência também está sendo essa, na Câmara dos Deputados, é ter um fatiamento da reforma tributária, colocar por etapas e ir debatendo tema a tema. É interessante, sem dúvida nenhuma, mas pela gravidade do assunto, todos que aqui estão me acompanhando, com certeza, estão preocupados numa segurança jurídica, num ambiente de negócio favorável, e quando se fala em reforma, é sempre temerosa. Não pode ser nada feito às pressas, e eu repito, há muito tempo vem tramitando no Senado. Ontem mesmo, o relator da reforma tributária no Senado, Roberto Rocha, que é do PSDB do Maranhão, ele propôs novamente mais um ciclo de debates, mas de uma forma muito mais aprofundada, porque já houve uma grande rodada nos últimos anos, e que daí é a possibilidade, e respondendo a sua pergunta, de que os parlamentares façam suas contribuições. Então, é o momento de se debruçar sobre o texto em si. Até hoje, ele está em aberto, é possível ter alterações, é possível buscar um entendimento com os líderes e com tanto a Câmara como o próprio governo, para que se ganhe tempo e que não se continue com essas disputas internas, como eu falei. Hoje está tendo uma votação importantíssima, imposto de renda da Câmara. O Senado vai começar a debater novamente um outro texto da reforma tributária. Ou seja, se não houver um entendimento, primeiro, político, um entendimento político para que se possa dar prioridade, e isso foi uma promessa, inclusive, dos presidentes do Senado e da Câmara, ao assumirem, a dar uma prioridade na reforma tributária, nós vamos terminar o atual governo, que também foi eleito, e assim que eleito, o ministro Paulo Guedes se comprometeu a fazer essa reforma tão aguardada, corremos o risco de terminar o governo e não ter essa proposta aprovada. Então, o momento ainda será de debates,
ainda será de receber emendas, e por isso também eu já anuncio aqui, tive uma conversa no mês passado com o senador Roberto Rocha, que é o relator da reforma tributária, vamos trazê-lo para Alagoas, ele vai estar aqui para debater com os empresários, a FEComércio com certeza estará muito bem representado, todo o setor produtivo, para que a gente possa ser, para que possa ser apresentada uma proposta benéfica para todo o país, não para uma região, não para um segmento. Tem que se buscar dar essa segurança no ambiente de negócios. Para se ter uma ideia, nós temos 5.570 municípios, são 27 estados e tem a União. E existem leis municipais, estaduais, federais relacionadas a tributos e que também sofrem alterações constantes. Então, geram uma insegurança jurídica incrível, uma insegurança de investimento gigantesca para os investidores internacionais, mas os nacionais também, que não sabem quantificar a perda de tempo que tem de recursos com funcionários apenas para tratar da parte tributária. Muitas empresas têm seus núcleos específicos para tratar das questões tributárias, o que eleva o custo do produto final. Então, o nosso objetivo, junto a todos que aqui estão, é dizer que vamos apresentar no próximo mês uma proposta aqui em Alagoas para ser debatida com o setor produtivo, para que todos aqui também possam ter voz perante uma reforma tributária nacional e que assim a gente consiga o melhor texto possível. Então, essas emendas, elas são apresentadas na fase das comissões. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é o próximo passo para ser debatida esse tema. É uma sessão também que é acompanhada ao vivo, em tempos reais, pelo Brasil inteiro, então todos podem, inclusive, dali, já ter suas observações, e eu quero me colocar como sendo porta-voz também do setor produtivo aqui em Alagoas para ter qualquer tipo de reajuste. Então, o que eu falei aqui no início, essa ideia de fatiar a reforma tributária, eu não, a princípio, na análise que faço, não vejo como algo positivo, porque já há um clima extremamente propício, externo, para que se tenha uma unificação nacional dos tributos, né? Nós temos os 5 principais tributos federais, para que se crie um imposto único, e isso por si só já gera uma facilidade no momento de se relacionar com o ente público através das cobranças tributárias. Então, eu não sei como é que está funcionando aqui a dinâmica, se é um bate-bola. Andressa, queria que você também interferisse aqui, se há perguntas, se a gente pode ir evoluindo, já pedindo desculpas por esse translado aqui, né? Estou indo para uma reunião, eu tenho compromisso agora às 6 horas, mas queria mais uma vez dizer em primeira mão que nós vamos ter aqui em Alagoas uma rodada de conversas e a presença do relator da reforma reforma tributária para ouvir o setor produtivo alagoano, inclusive para receber emendas, que estaremos no prazo para isso. Então, vou acompanhar também, vai ficar aqui gravada as palestras que foram feitas, a Isabel, que está comigo já há bastante tempo, está fazendo um resumo do que está sendo tratado e que a gente possa buscar uma unificação de informações. Obrigada, senador. Temos uma pergunta. Se você tiver um tempinho aí ainda, temos uma pergunta aqui interessante. Posso fazer? Claro, claro. Senador, em meio à reforma do projeto de lei, né, 2337, quais meios poderiam ser atribuídos para as alterações serem realizadas de acordo com o nível de capital dos empresários, e não pelo fato de unificar todos como um imposto apenas? Isso é algo que pode ser alcançado. Então, traduzindo aqui, se eu bem entendi, existe alguma possibilidade de utilização aí do princípio da capacidade contributiva, no sentido de direcionar os efeitos talvez mais danosos dessa reforma para quem fatura mais? Foi isso que eu entendi da pergunta. E uma outra pergunta, que eu já adianto: o que os estados e municípios temem com a nova reforma tributária? Bem, Andressa, o sistema tributário brasileiro, ele é considerado, pela ampla maioria dos especialistas, como um sistema regressivo e também complexo, né? E essa regressividade significa justamente que os mais pobres dedicam uma parcela maior da sua renda para pagar os tributos e impostos.
É uma renda, essa maneira regressiva, mas assim é como ela é posta pelos especialistas, é que os mais pobres eles pagam mais do que os mais ricos. E essa complexidade também, ela se refere porque nós temos mais de 90 tributos diferentes, e cada um com funcionamento próprio, né? Então isso está sendo revisto. Há discussões de cobrar mais tributos, taxar as grandes fortunas, cobrar mais tributos de quem pode pagar mais. Essa é uma da ideia, é uma das ideias colocadas. Então tem que estar atento, sim. Primeiro, porque nós vivemos um país completamente desigual. Então, uma pequena parte da parcela da população tem a maioria dos recursos do país, mas o que se tem que ficar atento justamente para que não quebre sempre a corda do lado mais fraco e que também não venha se onerar demais a inviabilizar negócios, que é o que nós estamos conversando aqui. É criar condições propícias para ambientes favoráveis de negócios e que se melhore os investimentos. Então, acredito que a primeira pergunta ia nesse sentido. Agora, a gente também tem que ter um cuidado quando fala na reforma tributária, quando se busca unificar no país inteiro alguns impostos, que aqui em Alagoas é elevado, em São Paulo é baixo, e buscar essa média hoje, sem ter uma regressividade, sem ter uma programação, pode causar impactos gigantescos que façam com que as grandes empresas também não tenham mais interesse em permanecer no país ou diminuam seus investimentos. Então, a isenção de impostos também feitas pelos estados, de maneira que gera uma concorrência entre esses estados, e uma concorrência que muitas vezes é danosa, é algo que deve ser cada vez mais unificado e que a gente possa, com certeza, repetindo o que eu falei no início, ter um ambiente de negócios fixo, seguro, transparente, para que cada vez mais a gente consiga atrair empregos, empresas, investidores nacionais e internacionais. Então, Anderson, eu vou lhe pedir desculpas a todos aqui, mas chegou a minha hora, eu vou precisar sair, senão eu vou me atrasar. E ainda, graças à tecnologia, eu vou conseguir voltar aqui remotamente na sessão aqui do Senado. Tá, Joia, senador. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. É muito importante, né, o envolvimento do Legislativo nesse momento de discussões. E é muito bom saber que o senhor está atento às necessidades do setor produtivo aqui de Alagoas. Então, represente-nos com a maior garra possível, porque precisamos dessa voz no Senado, principalmente. Então, muito obrigada pela presença, um bom trabalho aí na sua sessão, e a FEComércio está sempre de portas Andressa, abertas. como eu disse, Andressa, o setor produtivo de Alagoas vai estar representado, sim, nas discussões da reforma tributária. Não é apenas para assistir na televisão, não. Vamos aqui, tem especialistas que já falaram hoje, o texto que vai ser apresentado e vai ser discutido na CCJ agora já cabe emendas, então quem tiver sugestão, passa para mim, vamos discutir e terá uma voz também nessa construção de uma legislação tão necessária para o nosso país. Então, a todos, obrigado e estou sempre à disposição. Da próxima vez, não vai ser no translado, mas sim de uma maneira, quem sabe até pessoal com vocês. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, senador. Bom, com isso, fechamos aqui a rodada de palestras, né, de momentos expositivos, e tenho ainda algumas perguntas. Então, vou aproveitar para lê-las, indicando quem eu acho que seria o mais indicado para respondê-las, tá? A primeira pergunta é a seguinte. Eu vou direcionar para o Paulo, que é uma pergunta talvez um pouco mais jurídica. O que acha sobre as diferentes formas de tributação regressiva e progressiva? Para você, o atual modelo regressivo é justo? Entendi. Me permita, antes de responder essa, só complementar aquela primeira pergunta que foi dada logo após a minha fala sobre uma pessoa física que recebe lucros e dividendos de mais de uma. Eu dei uma olhada agora no projeto, na redação original do projeto, ele indica que deve ser somado esses lucros, e se ultrapassar o limite de R$ 20.000, deve ser levada a tributação na alíquota de 20%, certo? Então,
se eu, Paulo, tenho sócio de 2 pessoas jurídicas e recebo de cada uma 20 mil, a soma dá 40, os 20 mil que excederam deve ser tributado a 20%. No substitutivo 2, a redação foi só atualizada para que contemplar a isenção do Simples, né? Então, empresas do Simples, eles estão excetuando, porque ele mantém a isenção do dividendos, mas para as empresas de pequeno porte e microempresa e lucro presumido e lucro real, eles mantêm a tributação lógica, e dessa forma, se uma pessoa física obter lucro de 2 empresas, microempresa, empresa de pequeno porte, que não seja optando pelo Simples, ele deverá somar no mês aquele valor para levar a tributação que exceder, tá? Então, respondendo até, inicialmente eu tinha falado que eu achava que deveria ser, e ainda continuo achando, tá? Na minha opinião, de advogado, eu acho que cada lucro de uma pessoa jurídica deveria obedecer à tributação especificamente dela, entendeu? Não somar, mas claro que o governo não ia deixar isso em branco, tá? E respondendo essa pergunta do sistema regressivo e progressivo, até o senador, ele meio que falou aí, tá? Eu vou responder essa pergunta de 2 formas, André, se me permitir. Primeiro, dizendo o seguinte, que para quem está acompanhando a gente, o regressivo que é o sistema progressivo, né? O sistema regressivo é aquele que visa a tributação sobre o consumo. E, com isso, todo mundo paga a tributação, seja ele o mais pobre ou o mais rico. Ou você compra um quilo de carne no supermercado, você que ganha um salário alto vai pagar a mesma tributação de alguém que ganha um salário mínimo, entendeu? Então, assim, a tributação regressiva, ela foca na tributação sobre o consumo, não levando em consideração a capacidade contributiva, diferentemente da tributação do sistema progressivo, que está muito mais ligado aos tributos diretos, como é o imposto de renda. A tributação regressiva está muito ligada ao ICMS, ao ISS, ao IPI, que são tributos indiretos, e a tributação progressiva, ela está ligada à capacidade contributiva, né? Ou seja, quanto mais você tem condições de arcar com o sistema tributário, mais você deveria contribuir, tá? Então, assim, qual é o modelo ideal? O modelo ideal me parece que é ter mais impostos progressivos, pensando na justiça social fiscal, tá? Ter mais impostos progressivos e menos impostos regressivos, tá? Ou seja, dá-se uma ênfase maior a quem tem maior capacidade contributiva para arrecadar o tributo, para pagar o tributo, tá? Esse é o primeiro viés. Um segundo viés que, inicialmente, quando você fez a pergunta, eu até tinha, talvez, pode ser que eu não entendi bem se o viés dela era esse ou o que eu vou falar agora, que é em relação, já que o tema é imposto de renda, que é em relação ao investimento, né? No investimento, previdência privada, inclusive, há uma questão de diferenciação da tributação regressiva e progressiva, né? Porque a regressiva, o que acontece? Quanto maior tempo o valor fica aplicado, menor é a alíquota, entendeu? E o progressivo é o contrário, né? Ele vai obedecer justamente às faixas de tributação ali do imposto de renda normal. Então, para quem tem uma necessidade ou uma finalidade de deixar um valor aplicado por longo tempo, é óbvio que o sistema regressivo é melhor. Quanto mais tempo, menor a alíquota. Agora, quem quer estar tirando, de certa forma, dividendos desses valores aplicados, ou resgatando o valor aplicado, aí talvez o sistema progressivo seja mais justo, porque ele vai obedecer, vamos lá, o cara vai retirar o valor que não ultrapassa a faixa de isenção, por exemplo, ou que esteja na primeira faixa de 7,5%. Então, nesse viés de imposto de renda de investimento, tem essa diferenciação, e vai muito da ideia, da finalidade que você tem do investimento. Se for longo prazo, a regressiva é melhor, porque quanto maior o tempo, menor é a alíquota. Respondido? Respondidíssimo. Melhor possível. E agora uma que eu vou direcionar para o Lucas. Lucas, você acha, na sua opinião, a reforma tributária colocará o país no caminho do crescimento econômico? Ou é responsabilidade para essa resposta? Olha,
para ser bem honesto, se fosse uma reforma tributária ampla, bem feita, ela vai ajudar muito a se colocar o país em um eixo de desenvolvimento mais sólido, tá? Vou imaginar, só para a gente contextualizar bem aqui, que o Brasil hoje é o país que as empresas mais gastam tempo para honrar suas, por assim dizer, responsabilidades tributárias, tá? No Brasil se gasta quase 2.000 horas por ano para que a empresa consiga honrar todas as suas responsabilidades. O segundo colocado nessa lista gasta metade do tempo, 1.000 horas por ano, tá? Então você tem aí um custo muito alto já na tributação, e você tem um custo aí muito alto para se fazer esse trabalho, né? Então fica muito complicado. E aí quando a gente diz o seguinte, o que a gente fala? Uma reforma tributária que seja boa, tá? O senador comentou 5.000 e tantos municípios, 27 estados, mais a União, com vários setores com especificidades, com os estados dando benefícios fiscais. Por exemplo, aqui em Alagoas a gente tem um Prodezinho, benefício fiscal nosso, né? Dentro do Nordeste a gente tem a Sudene, um outro benefício fiscal. Alguns municípios concedem benefício fiscal numa redução do seu ISS. Aí imagine que você é uma empresa que está lá no sul do país, vai vender ou vai comprar de uma empresa de Alagoas. Tem que analisar isso daí. Não é só analisar o diferencial de alíquota, né? Que já tem o diferencial de alíquota para os 27 estados. Tem que analisar se aquele produto vai ser substituição tributária ou não, se tem benefício, da onde que é, né? Se é de cesta básica ou se não é, se tem alguma isenção para exportação, caso esteja na parte de exportação. Então, eu tenho toda uma complicação aí que gera um custo financeiro extremamente elevado e gera também um custo de trabalho burocrático muito alto. Isso daí, minha gente, é complicado para a gente que mora no Brasil. Imagine para o investidor que vem de fora para cá, que está acostumado, né? Ou que ele pensa, poxa, eu vejo um mercado potencial no Brasil, 200 milhões de habitantes, quinto maior país em termos de população, eu tenho muito mercado, né? Se eu olho o líder da América Latina, então, se eu coloco a empresa no Brasil, tem um Mercosul que funcionasse direito, e eu tenho um custo aqui de transporte baixo, então eu consigo vender para todo mundo estando no Brasil. Fato, muito bom. Em termos do PIB, 11º PIB do mundo, já chegamos a ser o 5º também, mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe. Eu tenho, então, um mercado muito bom. Quero investir no Brasil. Quando o cara chega aqui e encontra uma insegurança jurídica, o cara não sabe qual o imposto que o cara vai pagar, né? Quando o cara começa a ver que para ter que fazer uma operação de uma simples venda interestadual, ele precisa de uma equipe enorme, porque para sair de um canto para outro tem várias regras, né? Para sair de um país para o outro vão ter mais várias regras, né? E aí ele começa a dizer, poxa, por que eu vou investir nesse país? Começa a se tornar muito complicado. E aí vem um dos motivos pelo qual o Brasil tem poucos investidores estrangeiros no âmbito de investimentos reais, tá? Então você tem toda essa complicação. Uma reforma tributária que permita que a regra do jogo fique mais simplificada e, se possível, fique mais barata para empresas e também para o consumidor, certamente ajudaria e certamente levaria a um eixo de desenvolvimento mais sólido. Fora isso, a reforma tributária ela não só tem que contemplar empresas e consumidor, tem que contemplar estados e municípios, né? Eu vou pegar um estado que talvez na reforma tributária, do jeito que esteja colocado, tem uma perda de receitas para outro. E aí, esse estado vai querer? Sim ou não? Como que é feito o lobby? O Rodrigo fez um comentário muito interessante aí, que é verificar a viabilidade política. E é por isso que talvez uma reforma de fato ampla, que permitisse o Brasil a realmente se atualizar e levar um eixo de desenvolvimento, é mais complicado. Solução, fatiar a reforma e fazer arrumadinhos, né?
É o que a gente fez com a reforma trabalhista, é o que a gente fez com a reforma da Previdência, é o que a gente está fazendo agora na reforma tributária, ou seja, a gente vai, cada presidente vai fazendo o seu arrumadinho, e aí você tem eita, estou prestando para a sociedade dizendo que eu fiz um trabalho, né? Quando, na verdade, o trabalho foi mal feito. É isso. Excelente. Bom, gente, então, resumindo a ópera da noite, da tarde da noite, né? A gente estivemos juntos aqui. A reforma tributária, como posta, não nos parece tão benéfica assim. Então, como bem pontuou o senador Rodrigo Cunha, acompanhem, cobrem das suas entidades representativas, cobrem das suas respectivas federações e confederações. A FEComércio, isso eu falo com conhecimento de causa, é uma entidade muito aberta a esse tipo de intervenção, né, do setor produtivo. Então, levem as suas demandas, cobrem dos seus governantes, né? Cobrem de quem foi eleito por vocês, as medidas que tragam um aumento, assim, uma melhoria desse ambiente de competitividade do mercado. O nosso sistema tributário, a gente já falou aqui diversas vezes, ele é muito complexo, ele precisa de simplificação acima de qualquer coisa e, obviamente, de redução, né, dessa carga tributária. Então, com a esperança de que a reforma traga esses benefícios, eu me despeço de todos, me colocando à disposição, acredito que Paulo e Lucas também, para eventuais esclarecimentos posteriores, caso vocês tenham, encaminhem para a FEComércio, o pessoal encaminha para a gente vai ter o maior prazer de responder a todo mundo. Agradeço a presença de todos, a paciência de nos ouvir. Gostaríamos de ter informações mais concretas, mas diante do contexto de insegurança, de incertezas legislativas e políticas, infelizmente não temos para dar para vocês, mas estamos acompanhando e, se Deus quiser, com o fim dessa reforma, a gente retorna aqui para fazer um novo evento, dessa vez de forma bem concreta e bem pontual. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e encerramos por aqui.